É hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias ao vivo em 102,9 e também no youtube.com/barra Rádio Band Vale FM, no Facebook da Rádio Band Vale FM. Estou com Antônio Carmo, eclético. Bem-vindo, Carmo. Bom dia, boa semana. Obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Muito bom, Antônio Carmo. Vamos começar falando da Copa Paulista. O São José fez a parte dele, jogando no Martins Pereira no sábado, para pouco mais de 2.000 torcedores, venceu o Santo André 2-0 e mostrou que lá no Ramalhão foi só um tropeço. É isso, Antônio Carmo? O grupo é muito fraco, né, Nicolini? O campeonato em si é fraco, a gente tem falado isso, e não é um menosprezo aqui a ninguém, não. O grupo do São José é o mais fraco que tem, o São Caetano, quarto colocado, só tem um ponto na competição, é o pior time de todos os 16, isso já era previsto, tá com um time sub-20, muito ruim, e o São José, com a ideia que tem de entrar no campeonato que tem para brigar pelo título, tem que pensar em ganhar os jogos aí, porque os adversários são mais fracos, né? O Santo André é um adversário da mesma chave de Paulistão Série A2, mas também com um time mais modesto, né? São José jogou melhor, ganhou por 2-0, nada de extraordinário, fez a parte dele, e não se pode cobrar também, Nicolina, vamos falar que como é que não joga bola, por que não tem isso, não tem aquilo? Bom, se nem no Brasileirão ninguém está jogando bola, o futebol está horrível, quanto mais uma Copa Paulista, né? Então tem que fazer a obrigação, ganhar o jogo, se possível, conseguir alguma coisa a mais. O destaque que você falou do público, né, que deve ter sido o melhor da fase dessa rodada, e a primeira rodada São José levou 1.500 torcedores, e mesmo perdendo depois para o Santo André, levou 2.200, ou quase 2.100, acho que é isso. O torcedor apoia, então a diretoria sabe que tem um público que gosta do futebol, que gosta do time, para apoiar o time, e isso é importante, né, numa Copa que só vai pegar realmente no ritmo aí a partir das quartas de final. O São José já está classificado no grupo, né, porque o São Caetano tem apenas um ponto, então o São José tanto faz agora com os resultados em termos de classificação. Mas é claro, Nicolini, ele precisa classificar-se em primeiro lugar para fugir do primeiro play-in aí, que será disputado, se não estou equivocado, entre os dois times do mesmo grupo. Cada grupo faz os seus jogos e continua um, né? E aí hoje seria o São José contra o Santo André. E aí o São José vai pegar o São Bernardo no próximo sábado fora de casa. Se ganhar, ele vai ficar com a primeira colocação, porque na última rodada vai receber o São Caetano e tem que ganhar. Fica, no meu modo de entender, inadmissível ficar atrás de um São Bernardo, time de Série A3 do futebol paulista, Série A4, será Série A3, né? E que está fazendo uma boa campanha, méritos também do Cachorrão. Mas o São José vai precisar ganhar. O jogo será sábado pela manhã lá, não é em São Bernardo, o jogo será em Diadema, né? Mas a vitória foi protocolar, o São José jogou melhor, 2-0, 2 gols no segundo tempo, com um ou outro jogador aproveitando bem a oportunidade, mostrando um bom futebol, e ainda tem que evoluir. É isso. Lá pelo grupo 1, o Linense fez 5-2 no Grêmio Prudente, é líder com 8 pontos, vai bem. O Elefante da Araraquarense, no Clássico de Bauru, no grupo 2, o Noroeste ganhou do 15 de Piracicaba, que entrou só para passear, né, Antônio Carlos, nessa competição, né? O 15 quase que já está eliminado, né, Nicolini, da competição. Ele tem apenas 2 pontos, é o segundo pior time do campeonato, só é melhor que o São Caetano, né? E para se classificar, ele vai ter que ganhar os 2 próximos jogos. Não achei que entrou para passear, não, Nicolini, porque o 15, primeiro ele se inscreveu nesse campeonato, talvez, lógico, com uma segunda opção, porque ele estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele focou todas as suas atenções para a Série B, para a Série D do Brasileiro. Mas antes de começar a Copa Paulista, ele foi eliminado da Série D. Então, é o seguinte, a batalha dele nessa Copa Paulista é para, se for campeão, ir para a Copa do Brasil, porque a Série dele já tem garantido no ano que vem, pela campanha de ter ficado entre os 2 melhores deste ano no Campeonato Nacional. Então, claro, não tem assim um objetivo tão extraordinário como tinha o ano passado quando foi campeão. E foi para a Série D do Brasileiro por ter sido campeão da Copa Paulista, né? Então pode ser que tenha tirado um pouco o pé, manteve o técnico Fernando Marchiori, vários jogadores que lá estavam continuaram, mas está jogando muito mal. É isso, e deve sair aí nesse mês de agosto, virada para setembro, termina a primeira fase e já pensar no Campeonato Paulista do ano que vem, depois de férias, e aí já monta o time em outubro, novembro, começa para valer, Antônio Carlos, porque janeiro
começa o Campeonato Paulista já na metade de janeiro, então o time tem que estar montado no começo de dezembro, pronto, certo, Antônio Carlos? Porque pelo jeito vai começar de novo ali pelo dia 10 de janeiro, né? As principais competições estaduais do ano que vem. Vamos aguardar o calendário que ainda não foi divulgado. Mas o 15, voltando nele aí, para continuar pensando aí em alguma coisa, ele vai ter ganhado o líder comercial. Veja só, comercial da Série A4, que no ano passado chegou uma semifinal da Copa Paulista. Veja você como o campeonato é fraco. O 15 vai jogar contra o Comercial lá no Palma Travassos na quarta-feira da semana que vem apenas. Tem um tempo aí para preparar o time. É isso, meu querido Antônio Carlos. Segue a Copa Paulista. No grupo 3, Juventus e Primavera tem 7, estão na frente. No grupo do São José, como você falou, o São José e o Cachorrão fazem a diferença. São Bernardo e São José com 9 pontos vão brigar cabeça a cabeça para ver quem fica em primeiro. E sem dúvida alguma, essa decisão passa por São Bernardo e São José no próximo final de semana, no Distrital de Inamar, sábado, 10 da manhã. Horário de veterano, hein, Antônio Carlos? De veterano, jogo marcado para as 10, começa às 10h40, acaba às 11h30 e pronto. E daí a festa vai até às 3 da tarde, pro cara e vamos aproveitar. Os jogos do grupo do São José no fim de semana, Nicolém. São Bernardo e São José, sábado, 10 da manhã. São Caetano e Santo André, segunda-feira, 3 da tarde. São Manuelense e Urupê de Suzano jogarão domingo à tarde no horário tradicional, tá certo? Às 4 da tarde, são... meu querido Antônio Carlos. Né? Que várzea, né? Hein? Que várzea. Nossa Senhora, total. Nossa Senhora. Feia coisa. Olha, dito isso, vamos de trás para frente, Antônio Carlos. Vamos de trás para frente. Série D. Começou quartas de final e vale acesso. São José e Gama ficaram no 1-1, Goiatuba e Asa ficaram no 0-0, o ABC saiu bonito na frente, 2-1 no Nacional em Manaus, e o Uberlândia fez mandar no Parque do Sabiá. 1-0 em cima do CSA, vai pelo empate no Rei Pelé, hein? O time quando joga fora, né, Nicolas? Se quando joga em casa, eu falo o primeiro jogo, você fala, vamos ganhar de 4-0, 3-0. Não deu 2-0, 1-0, 1-0, vai. Pelo menos não perdeu, joga pelo empate. E quem joga fora, Nicolino, joga por 3 resultados. Como gosta de dizer lá o Paulinho da Vinac, que está sempre nos ouvindo, todas as manhãs, acompanhando a gente aqui. Opa! Abração para o Paulinho da Vinac, nos prestigiando sempre. Ele diz, o time vai jogar fora, nesse caso aí, ele joga por 3 resultados. Vitória, empate e derrota por 1 gol de diferença. Foi o que aconteceu com o CSA. Porque aí, se ele ganhar o jogo simples no Rei Pelé, que vai estar lotado no próximo sábado lá em Maceió, ele leva para os pênaltis, né? O Uberlândia fez a parte dele. O melhor resultado inquestionável do ABC, que ganhou por 2-1 fora de casa, joga pelo empate no jogo da volta, né, contra o Nacional, na Arena das Dunas. Os outros 2 jogos que terminaram empatados mostram o equilíbrio aí, mas o Gama, que jogou e empatou com o São José lá no Rio Grande do Sul, ao que parece, Nicolino, o melhor desses times. É um time que está bem arrumado e tem uma torcida que está indo em grande número. No campeonato do Distrito Federal, lá, o campeonato de Brasília, Nicolino, Calangão. Estadual, esse ano, Calangão, obrigado, Calangão. O Gama levou uma média de 8.000 torcedores por jogo. 8.000. Empatou com o Santos ali, ó. Empatou com o Santos a média dele no campeonato lá paulista e do Distrito Federal. E agora tá levando. A gente tinha 20.000 torcedores lá. A torcida do Gama tá muito animada, vai ajudar o time. Mas tá tudo aberto. É isso. Ontem nem isso deu na Vila, mas nós vamos falar disso já já. Antes a Série C, a Ferroviária empatou fora de casa sábado 2-2. A Internacional de Limeira segue líder, venceu Volta Redonda 2-0. O Ituano tá bonito, venceu por 2-0 o seu jogo também contra o Barra de Santa Catarina, que vai ser difícil escapar, meu querido Antônio Carmo. E hoje o Guarani pode assumir a liderança do campeonato se vencer o Anápolis, que está na zona do rebaixamento. O jogo é em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Olha o Bugre Campineiro aí, louquinho para voltar para a Série B, meu querido Antônio Carmo. Destaque também para o Santa Cruz, que empatou com o Botafogo da Paraíba, 2 times que estão na zona de classificação. 2-2 o jogo foi no Almeidão, que recebeu grande público. Inquestionável, Nicolini, a surpresa para mim é a campanha da Inter de Limeira, né, que jogou a Série 2, o Paulista, contra o Taubaté, contra o São José,
nem se classificou entre os 8 melhores, foi, como já tinha vaga na Série C como vice-campeão do ano passado, está aí jogando e jogando muito bem, trocou de técnico, mudou alguns jogadores e faz uma campanha extraordinária em primeiro lugar, com 16 jogos realizados. Os 19 já está classificado, porque classificam-se 8, né? E depois teremos aqueles 2 quadrangulares, com os 2 melhores de cada grupo subindo. A Inter de Limeira já está classificado, o Guarani também já está classificado, quer melhorar a posição, a Ferroviária pega a 8ª vaga, deve ser ultrapassada hoje, porque hoje não, amanhã, que o Paysandu vai jogar, hoje, né, o Paysandu joga com Confiança, se o Paysandu ganhar do Lanterna em casa, imagina como é que vai estar a Curuzu hoje. O Paysandu, ele entra no G8, passa a Ferroviária, né? O Brusque acabou tropeçando na rodada do fim de semana, perdeu do Maranhão, deixou o primeiro lugar, mas o Guarani está, como você diz, doidinho para voltar para a Série B, Nicolino, porque seria uma troca com a Ponte Preta, né? Que a Ponte, podemos dizer, já está rebaixada para a Série C do ano que vem. Ah, vai ser difícil escapar. Jogo bom hoje lá em Anápolis, 8 da noite, e na Curuzu também às 8, fechando a 16ª rodada. Vão ficar faltando 3 para terminar essa fase classificatória. Na Série B, meu querido Antônio Carmo, aonde a Ponte Preta está sofrendo, né? A Ponte Preta está sofrendo. Tivemos a 21ª rodada. Na sexta-feira, o São Bernardo ganhou bem do Operário fora de casa 3-1 e o Ceará fez 2-0 na Ponte Preta. No sábado, o Sport Recife venceu o Vila Nova lá no campo do Oba, em Goiás, 1-0. Grande vitória do Sport, que chegou ali em 8º lugar, quer entrar na zona de classificação. O Botafogo de Ribeirão ganhou do América, que é outro que vai, 2-1, o Atlético 2-0 no Bom Criciúma, o Novo Horizontino deu a nota em casa, perdeu para o Juventude 1-0, Náutico e Atlético Goianiense, Cuiabá e Fortaleza, tudo 1-1, hoje tem Goiás e Londrina, Avaí e CRB, Antônio Carmo. E o destaque é a derrota do Criciúma, né, que líder do campeonato acabou caindo diante do Atlético, mesmo assim manteve-se na ponta do campeonato, porque o Juventude mesmo ganhou bem o Juventude, ganhado do Novo Horizontino, em Novo Horizonte não é fácil, o Juventude colou um pouco lá, 38-40, né, os 2 times que subiriam imediatamente hoje. Aí o Sport conseguiu uma boa recuperação, batendo o Vila Nova fora de casa, o Botafogo de Ribeirão Preto, que andou muito mal, já dá um salto na tabela, foi para 27 pontos, Cuiabá e Fortaleza ali apenas empatando, tem ainda muita coisa para acontecer neste campeonato aí. É isso, meu querido Antônio Carmo. Fácil não, vamos falar do Brasileirão. Antônio Carmo, tivemos mais uma rodada, 22ª, neste final de semana. Primeiros jogos do sábado. Grêmio 2, São Paulo 1. São Paulo, tá feia a coisa lá. Crise no tricolor paulista. Crise, Antônio Carmo. 8 jogos sem ganhar. Tanto que São Paulo não via isso, tá feio, sem ganhar. Tá feio. O time, até algumas rodadas atrás, né, quando ele estava, hoje ele tem 26 pontos. 6. É o 12º colocado. Ele tinha 24, 25 e era o terceiro, quarto. Ele travou e os outros foram passando. Hoje ele tem a mesma pontuação do Vitória, 1 ponto só acima do Grêmio. Mais 2 rodadas desse jeito, ele está na zona de rebaixamento. Começou ganhando do Grêmio, tomou a virada, confusão, as coisas estão muito ruins pelo lado de São Paulo. Tudo isso vem da política. Eu tenho essa ideia, já faz muito tempo, aconteceu isso com o Palmeiras e Mustafa, com o Santos dos seus presidentes, né, perdidos, com o Corinthians de Alberto Alibe, agora com o São Paulo, né, de Júlio Casares, sem ter um mandatário que realmente mande no clube, confusão fora de campo, meu amigo, tudo isso se reflete dentro de campo, São Paulo vai pagando por isso. Ainda no sábado, Remo e Atlético Mineiro 2-2, o Coritiba venceu a Chapecoense 2-1, no Clássico do Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense ficaram no 1-1, e que golaço do Alex Telles cobrando falta para o Botafogo, de manual, viu, Antônio Carmo? Tá em falta ultimamente. Esse Alex Telles eu falei antes da Copa, né? Não vou falar agora, não é pelo gol. Ele é mais jogador do que o Alexandre do Flamengo e mais jogador do que o outro menino que foi para a Copa lá, não lembro o nome, que foi titular, que acharam que fez uma grande Copa e ele não passou do meio campo, né? Levava ele para a Copa. Esse Alex Telles já teve na seleção e tal, é bom jogador. Já. E fez o gol de falta, o que é coisa rara no futebol brasileiro atualmente, né? É isso.
1-1 contra o Fluminense. No domingo, Antônio Carmo, tivemos a sequência da rodada. Quase 60 mil torcedores no Mineirão. A torcida do Cruzeiro tá de lua de mel com o time, Antônio Carmo. 3-1 no 11 da Mirassol, manhã. Cruzeiro embalou, engrossou, o Cruzeiro se acertou, Caio Jorge fazendo gol, é bom centroavante. 3-1 no Mirassol, mais uma vitória e o Cruzeiro vai escalando a tábua de classificação. Já é o quinto, Antônio Carmo. O Palmeiras ficou no 0-0 com o Inter, jogou pedrinha de novo. O time do Palmeiras tá na fase baixa, tá jogando mal. Tem uns corneteiros aqui falando que o Palmeiras só ganha quando o VAR ajuda. Se não ajuda, não ganha. O povo chia aqui contra você, Antônio Carmo. Olha aí, ó. Isso é Bahia e Vasco. É. 0-0, Antônio Carmo. E aqui um parênteses. Esse final de semana perdemos Douglas Franklin, um meia atacante que jogou muito tempo no Bahia, foi revelado pelo Santos Futebol Clube, e a gente viu ele já como treinador. Temos história com o Douglas no Martins Pereira, me lembro de um jogo que a gente fez, e ele estava no banco, meu querido Antônio Carmo, comentamos, né, do personagem Douglas Franklin, ou somente Douglas, como era o nome conhecido. Jogou no Santos até 72, depois foi pro Bahia, e na década de 70 inteira, deitou e rolou na Fonte Nova, foi embora esse fim de semana, Antônio Carmo. Douglas surgiu no Santos, garoto, né? Junto com o Nenê Belarmino, com outros meninos lá, o Clodoaldo, e daí arrumou um espaço no Santos, jogava bola, entrava com a camisa 9, que o Pelé era o 10, não tinha jeito, ele fazia gol, ele jogava de meia, né? E ficou um bom tempo no Santos, fez muitos gols, sempre atuou muito bem pelo Santos. E no Bahia, né, ele virou também um dos reis lá do Bahia, num ataque que tinha o Osni baixinho lá, ponta direita, com ele, com o Beijoca e com o Peri na ponta esquerda, fez muitos gols, foi um jogador também que marcou época no Bahia, jogando com muita qualidade. Foi contra o Barretos, Nicolini, que ele teve por aí, a gente transmitiu o jogo pela Rádio Bandeirantes com o São José, porque depois eu encontrei-me com ele em Barretos. São José foi jogar em Barretos, eu fui lá comentar o jogo, e daí eu desci lá pelo lado lá dos vestiários, encontrei-me com ele e conversei rapidamente com ele, lembrei-me lá das coisas, bacana e tal. Isso já se vai lá uns 10 anos, um pouco menos, né? Mais ou menos. E agora nos deixou aí o Douglas, que teve um bom futebol, foi um bom jogador, sem dúvida alguma, na boa história do futebol brasileiro. É isso. O Santos na Vila Belmiro perdeu só de 2, Antônio Carmo. O Atlético Paranaense, o Viveiros acabou com o jogo, teve até elástico. O Santos jogou pedrinha, não jogou nada, mal escalado, sem um meia com a posse de bola. O Atlético Paranaense no primeiro tempo fez 3, valeu 2, podia ter feito mais, aí entrou o Roleiser, melhorou a posse de bola no meio campo, o Santos equilibrou os atos, mas sem força nenhuma para virar o placar no segundo tempo. Torcida bateu panela na porta do vestiário. O Santos volta para a zona do rebaixamento após 22 rodadas. Tá feia a coisa com o transfer ban, não pode contratar. A Donis Frias ontem fez uma partida terrível, outro menino de 19 anos do lado dele entregou junto. Olha, a coisa tá feia pelos lados da Vila Belmiro. O Cuca não sabe o que fazer, pediu ontem o fim do transfer ban, contratações, não tem dinheiro, e o presidente falando de estádio, de não sei o quê, e dá-lhe cortinas de fumaça, e o time caminha para a volta à Série B, apesar de estar entre os 8 melhores da Copa do Brasil, e quinta-feira jogar aí contra um time completamente desconhecido para ficar entre as 8 melhores da Sul-Americana. Se não passar é vergonha, mas vai pressionado. Ainda ontem, o Corinthians foi em Bragança Paulista e fez 2-0 no Bragantino. 2-0, o Corinthians fez o resultado, que era o que precisava. O Corinthians melhorou, embalou, perdeu na Copa do Brasil, mas já se recuperou no Brasileiro e já está na parte de cima da tabela. Aqui um outro parênteses, a gente não falou semana passada da morte de Geraldão. Jogou muito com a camisa do Corinthians, meu querido Antônio Carmo, ele que surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto com aquela célebre história, Botafogo destruindo em 74, 75, Vicente Matheus foi lá e trouxe o Geraldão. Aí falaram para ele assim, não, o bom é o outro, que era o Sócrates. Aí ele trouxe o Sócrates também, e aí os dois deitaram e rolaram no Corinthians, 77, 78, 79, enfim, bicampeão paulista, uma festa. Geraldão também nos deixou. Fala de Geraldão, Antônio Carmo.
Que na época, Nicolino, eu me lembro bem, era mais jovem e tal, e muita gente criticava, jogador grosso, aquele centroavante, o Dario do Corinthians, Dario Maravilha, aquele jeitão, não sei o quê. Bom, era o César, né? Era o Serginho Chulapa, era o Juari, e o Palmeiras tinha também o Toninho, o Jorge Mendonça e o Geraldão. Fazia gol, Nicolino, mas gol bonito, gol de pé esquerdo, de pé direito, de dentro da área, de fora da área, de cabeça. Ele tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista pelo Botafogo em 74. O Corinthians foi lá, o contratou. Aí surgiu o Sócrates, né? Artilheiro do Campeonato Paulista de 76 ou 75. Aí o Corinthians foi lá em 77 com 78, contratou o Sócrates também. Aí juntou a tampa com a panela. Sócrates e Geraldão, ainda tinha o Palinha. E aí, disse para depois, o Palinha chegou depois. Aí o Corinthians, aí quando o Palinha chegou, o Geraldão já estava saindo também. Foi para o Inter e lá foi campeoníssimo também no Internacional. Ainda jogou um pouquinho pelo Grêmio, pelo Juventus. Mas foi no Corinthians o seu auge, espetacular. Ele na campanha de 77, ele fez gols decisivos na reta final do Corinthians, que precisava ganhar do Botafogo, da Portuguesa e do São Paulo. Eram 3 jogos. Se ganhasse, empatasse um, já estava fora. Não ia fazer a final com a Ponte Preta. Ganhou de 1-0 do Botafogo, gol do Romeu, ganhou de 1-0 da Portuguesa, gol do Geraldão, lá se chocando com o goleiro, lá com o Moacir, e depois ganhou de São Paulo 2-1, com o Geraldão fazendo gol. Ele fazia todo o jogo contra o São Paulo, ele fazia gol no Valdir Pérez, né? Espetacular. No Santos, no Palmeiras, do Leão, ele fazia gol em todo o gol. Quando ele foi campeão do primeiro turno contra o Palmeiras, gol do Geraldão, e aí jogou muita bola, na final não fez gol, né, contra a Ponte Preta, nas vitórias, né, de 1-0 e 1-0, mas esteve presente, foi um jogador sensacional, Nicolini. Fazia muitos gols contra o Inter de Porto Alegre, fez um gol maravilhoso de pé esquerdo, no Manga. Olha, foi um centroavante sensacional. É que ele jogou numa época em que tinha muita gente boa, melhor do que ele, né? Nunca se falou de Geraldão na seleção. Isso, Geraldão na seleção. Mas no futebol de hoje ele ia, viu, Nicolini? Artilheiro nato, espetacular. Foi uma perda grande aí para a história do Corinthians, que descanse em paz o grande Geraldão. É isso, para fechar a rodada, meu querido Antônio Carmo, aliás, Chico de Paula lembra que Geraldão era chamado de Geraldão Manteiga, grande Chico, bem lembrado, esse era um dos apelidos dele. Para fechar, o Flamengo fez a parte dele, 2-0 contra o Vitória, chega mais perto do Palmeiras para tentar atrapalhar, mas dizem que meteram a mão no Internacional lá, hein, Antônio Carmo? Fala aí, 0-0, e aí? Aí não vi. Você é contra o que isso, rapaz? Não vi. De verdade, Nicolino, não vi nada dessa peleja, nem os lances. Agora vi só, fiquei sabendo que foi um jogo horroroso e que o Palmeiras deixou a desejar, como gostam de dizer alguns comentários. Jogou nada, jogou pedrinha, se atrapalhou com ele próprio. O Internacional, Nicolino, conseguiu, nos últimos 4 jogos, em que se imaginava 4 derrotas, ele conseguiu eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, né, ganhando um jogo, perdendo o outro, mas passando, empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras, empatou com os 2 líderes do campeonato, primeiro e segundo. Quer dizer, o Inter, tanto é que saiu da zona de rebaixamento, tá certo, um pontinho só acima do Santos, mas conseguir empatar com o Flamengo e Palmeiras nesse momento, pro Inter foi mágico, né? E ontem o Inter comemorou, veio para se defender, o Inter arrumou, então o Paulo Pesolano lá é um retranqueiro, é um Milton Buzeto do momento. Então é o seguinte, não dá para atacar, nós não temos força ofensiva, a gente também não toma gol, vamos segurar. Segurou o Palmeiras com méritos, ainda teve um ou outro relance lá para buscar a jogada de tentar um gol, e o Palmeiras não conseguiu jogar nada, está devendo. Perdeu em casa do Atlético Mineiro e agora empata com o Inter. Nesse meio tempo ganhou do Fortaleza pela Copa do Brasil, mas caiu. Desde que voltou para a Copa do Mundo, voltou ganhando do Coritiba, não sei o quê, ganhou do Vitória daquele jeito, ganhou do Fortaleza, o time a ser batido desse jeito. Não é time a ser batido, não. E olha, quarta-feira pega o Cerro Porteño pela Libertadores. Tem que ganhar de qualquer maneira, joga em casa, para não estancar uma crise, para estancar uma crise que está surgindo ali, né? Muita corneta já sendo tocada lá pelos as do Palestra, o que é muito comum. Flamengo, depois de 2 jogos ruins, né, descansou na Copa do Brasil, ganhou do Vitória, fez a parte dele, era o que se esperava. Melhor vitória da rodada, o Atlético Paranaense, né? Eliminou o problema esqueceu o problema da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Vitória quarta-feira, tomando um contundente 4-0, pegou o Santos sem o Neymar também não adianta. O Santos com o Neymar
gera respeito ao adversário, saiu uma ou outra jogada, como aconteceu contra o Clube do Remo no meio de semana, como aconteceu lá contra a Chapecoense, sem o Neymar. O Santos com o Neymar já não tá essas coisas, sem o Neymar acabou só perdendo o jogo, fez falta o Neymar suspenso, né, pelo cartão amarelo. O Santos tem que se virar aí, tem que ver o que faz da vida, preocupação no campeonato brasileiro, classificado em Sul-Americana, em Copa do Brasil, aquela coisa toda, mas coisas confusas acontecendo pelos lados do Santos. O Cruzeiro que você falou aí, da bela vitória, tinha tropeçado em casa com o Botafogo, há uma semana atrás recuperou-se, né, conseguiu 2 vitórias seguidas contra Coritiba e contra o Mirassol, fez a parte dele, tem time. E o Cruzeiro vai fazer o grande duelo da Libertadores agora, hein, Nicolino? Cruzeiro e Flamengo. Esse é o jogo da Libertadores, das oitavas de final. Primeiro jogo em Belo Horizonte, nessa semana, segundo jogo, semana que vem no Rio de Janeiro. Esse é o jogo, né? O Flamengo vai pegar uma pedreira, o Cruzeiro vai pegar a pedreira, de 2 times que são postulantes ao título da Libertadores, não tenho dúvida em relação a isso. Boa vitória do Corinthians, que no Brasileirão, nos últimos 5 jogos ainda não perdeu, 3 vitórias, 2 empates, já subiu para 7º lugar, aquela preocupação de rebaixamento que tinha, até esquece, está na Libertadores e pode ir firme, né, deixando o Brasileirão num segundo plano, com problemas de jogadores, de não poder contratar também, e segue o campeonato lá embaixo. O Vasco conseguiu um bom empate contra o Bahia, fora de casa, um jogo complicado. O Vasco não ganha no Brasileirão há 5 rodadas, mas pelo menos deu uma parada e vai pegar o Santos, fim de semana em São Januário. Vasco e Santos, 2 times que estão ali embaixo, o que perder vai se afundar, mas o Vasco conseguiu um ponto importante contra o Bahia fora de casa. Então tem muita coisa ainda acontecendo no campeonato, só a Chapecoense mesmo é que não quer mais nada, apenas ver o tempo passar para saber quando é que ela vai ser rebaixada. É isso, meu querido Antônio Carmo. Para fechar, João Fonseca ganhou do Casper Ruud, mas depois perdeu para o americano nas oitavas de final. Essa batidinha do João Fonseca aí, né? De vez em quando chega entre os 8, de vez em quando entre os 16, de vez em quando cai na primeira rodada, mantém-se ali pelo 30º lugar no ranking, e tá bom, Antônio Padre Quevedo tá aí. Não vai para lugar nenhum. Padre Quevedo tá querendo falar, calma, Padre Quevedo, ainda não. Mas por enquanto ele tá igual a seleção do México, joga como nunca e perde como sempre, né? Por enquanto tá assim. A gente tem que aguardar um pouco mais do João Fonseca. Mandar um abraço aqui pro Leonardo Estevão, que é de Caçapava, morou em Florianópolis, e fala da Liga Nacional de Futsal. Amanhã a gente fala mais com detalhes. São José empatou com o Marreco ontem 0-0 e foi rebaixado, Nicolino. São José e o Santo André caíram para o Campeonato Brasileiro. Cai da Liga Nacional para o Campeonato Brasileiro e agora vai seguir o campeonato com os 16 classificados. Amanhã a gente fala sobre isso aí, tá certo? Vamos falar mais sim amanhã, Antônio Carlos. O jogo que era para ser sábado foi transferido para domingo por causa do tempo, a equipe não chegou, né? E aconteceu ontem em São José. São José só precisava da vitória, dependia só dele, o jogo era confronto direto, não conseguiu vencer e está rebaixado. O Marreco vai jogar repescagem ainda contra um time lá que vem do Campeonato Brasileiro. Seria a situação do São José. Pelo menos não estaria rebaixado. E com o empate ficou no 0-0, que não é tão comum assim no futsal, e acabou sendo rebaixado agora, o ano que vem. Tem mudanças aí no regulamento. O ano passado o campeonato tinha 24 clubes, esse ano diminuiu, não sei, o pessoal muda muito, porque é uma franquia, né? De repente o outro desiste, ele volta, isso pode acontecer também, tem que aguardar para o ano que vem ainda. Excelente semana, Antônio Carmo, amanhã a gente volta. A gente se fala, um abraço para você, Cláudio Nicolino, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, gente, até mais. 8 horas e 46 minutos, a hora de conferir as condições das estradas.